boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um Destaque em Foco. Meu nome é Douglas e hoje estou aqui com a empresa chamada Construtora Balestrini. As nossas convidadas especiais, a Leandra e a Natália Balestrini. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Elas são mãe e filha, gente. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a empresa delas, né? A gente vai bater um papo. Como que surgiu a empresa, um pouco da história. Como é a relação delas ali no trabalho, né? Sobre empreendedorismo familiar. Então fique ligado até o final. Vai interagindo ali no YouTube, você que está assistindo a gente, mande suas perguntinhas e a gente vai conversando. Queria falar agora um pouco da minha empresa, né? Eu faço parte da empresa chamada Destaque Arte, para você que não conhece. Vai estar passando para você aí uns vídeos, umas fotos das nossas obras. Quem que é a Destaque Arte? Nós somos fabricantes, né, de todo tipo de revestimento de gesso, cimento, placa 3D, né, cobogó, que é o elemento vazado. A gente fabrica também borda de piscina térmica, piso atérmico, grelha, pisante, piso drenante, parte de serviço. A gente faz toda... Aí as fotos que tá passando para vocês. Realizamos rebaixamento de teto, sanca, platimanda, steel frame, shaft, tudo para sua obra. Então, se você está precisando de uma reforma, quer decorar sua casa, quer deixar ela mais bonita, chama a gente. A gente vai ser um prazer estar fazendo um orçamento para vocês. E eu sempre costumo dizer que não é só um serviço que a gente entrega, não é só um produto, mas a gente sempre busca a realização de sonho do cliente, né? Da reformar a casa, de decorar a casa. Então, chama a gente aí que vai ser um prazer estar realizando um orçamento para você. Antes da gente começar, queria falar um pouquinho dos nossos parceiros. Vai estar passando o logo deles aí. Os parceiros que somam com a gente, contribuem aí com a nossa empresa. Começando pela... O pessoal vai passar aí. A Gabriele Xavier é a biomédica esteta. Ela cuida da apresentadora Graziele, né? Ela não está presente hoje, mas ela cuida toda da parte de estética dela, né? Limpeza de pele, toda a parte visual. É a doutora Gabriele que cuida dela. Pode passar. Esse é o estúdio da Kelly Faria. Também todo o cuidado da Grazi, o cabelo, a unha, todas as meninas do estúdio da Kelly fazem o visual dela. Então você, mulher que está precisando, né, uma cabeleireira, cuidar da sua unha, tem também masoterapeuta lá. O Instagram dela é @KellyFariaStudio, segue elas lá. Temos também a Caingá Arquitetura e Design. A Caingá atua tanto no Brasil quanto no exterior, com projetos de arquitetura. Então, se você precisa de um projeto personalizado de arquitetura, chama ela lá. O Instagram dela é @EstúdioCaingá. Esse é o Borges Pintura, empresa especializada em pintura, tanto para ambientes corporativos, residenciais, pinturas de alto padrão, equipes, né, altamente qualificadas. Então, se você precisa de serviço de pintura, chama eles no Instagram, @Borges_Pinturas2009. Essa é a DD Cores, a nossa parceira de tintas, empresa especialista em tintas e texturas. Então, para sua obra aí, você sempre vai precisar de uma tinta, uma textura de alta qualidade. Chama eles, @DDCoresTintas. É isso, gente. Então, sem mais delongas, vamos iniciar aqui. Como eu disse no começo, a Leandra é a mãe da Natália, né? E elas trabalham juntas na Construtora Balestrini. Então a gente vai iniciar um bate-papo aqui com elas, né? Queria começar por você, Leandra. Seja muito bem-vinda de novo. Muito obrigada. Falar um pouquinho da sua empresa, né? A gente estava conversando aqui antes de iniciar o programa. Contar um pouquinho da história, da sua trajetória, como que surgiu a empresa, né? A Construtora Balestrini, um pouquinho da sua trajetória para o pessoal. Vamos lá, boa noite a todos. A empresa ela começou, né, na verdade, na pandemia que veio a Construtora Balestrini, né? Mas antes disso, lá atrás, eu trabalhava muito com financiamento bancário, trabalhava com imóveis, foi aonde que foi indo, né, para poder surgir a Construtora Balestrini. Toda a parte de financiamento bancário, sempre fui eu também, né, com meu esposo, que a gente fez parte, que o cliente, na verdade, ele vem até a nós, né? 95% dos nossos clientes são todas indicações. Olha só.
né? Então, aí foi aonde que foi indo, a gente foi pegando uma base, pegando conhecimento, e surgiu a construtora, né? Que o nosso foco mesmo é muito terreno, né, de aquisição e construção. A gente trabalha tanto, né, faz o financiamento do cliente, às vezes recursos próprios também. Legal. E então, no início, não era uma construtora em si, mas era a parte de crédito. Isso, né? mesmo. E aí, como que foi esse processo, assim, nossa, agora a gente vai entrar mais na parte de construir e tudo mais, como que... A gente tinha parceiros antes, né? A gente tinha parceiros antes que a gente construía. Legal. Né? Com parceria. Aí depois a gente criou coragem mesmo, foi, na verdade, a nossa primeira foi, a gente começou com o nosso imóvel, a construir. Né? E aí é onde foi que surgiu a construtora Balestrini. Pegamos, a gente já tinha gosto, né, pela construção civil, né, porque a gente conhece toda a parte do financiamento, vem as obras, então a gente tomou gosto por isso aí. Aí é onde foi onde surgiu. Já teve meio caminho andado ali, né? Sim. Deu uma escada, né? É uma escadinha. E é legal porque é bem semelhante à origem da nossa empresa também, a Destaque Arte, né? Eu e minha mãe também, igual vocês, mãe e filha. E surgiu na pandemia também, a empresa. Na pandemia, quando a gente vê que muitas empresas estavam fechando, infelizmente, né? Não estava tendo recurso para manter ali, a nossa empresa também acabou surgindo na pandemia. Né? A gente tem a minha avó também, acho que não sei se ela está assistindo, mas um beijo para ela, Luísa. Sempre foi muito empreendedora, assim, sabe? E aí foi quase a mesma coisa, você estava reformando a sua casa, né? No começo. E aí a minha mãe estava bastante em casa, né? O pessoal fica em casa, começa a olhar mais detalhes, né? Pô, mudar isso aqui, trocar e tal. E aí ela estava reformando lá e comprou as placas 3D para instalar na casa. E aí a minha avó foi lá e falou, não, por que você não vende, né? Legal, ela começou a colocar e começou a vender, aí o pessoal começou a pedir placa que nem tinha, aí comprava molde, e aí assim começou também na pandemia. Então, acho que é bem legal, né, essa semelhança. E falando um pouquinho sobre a relação de vocês, né, no trabalho, a gente sabe, né, eu principalmente sei que é desafiador, né, ao mesmo tempo que é muito bom, mas a gente sabe que é desafiador, porque querendo ou não, a gente estava conversando aqui antes, a gente passa mais tempo no trabalho que em casa, né? A gente chega em casa para dormir praticamente, então o pessoal do trabalho é o que a gente passa mais tempo. Então quando a gente trabalha com a família, então é 100% família, né? Sim. Então tá ali com a família no trabalho e depois acaba, é a família de novo. Então como que é para vocês, né? Se a Natália quiser falar também, mas pode falar, a relação de vocês no trabalho, como que são os desafios ali no dia a dia que vocês enfrentam? Pode falar. Bom, uma complementa a outra, né? Por ser minha mãe e eu ser a filha, a gente entende o ponto fraco e o ponto forte de cada uma e, por consequência, lida melhor com as situações e com os desafios. Às vezes, com o olhar, uma compreende a outra. Só de olhar e já fala mesmo. tudo. Legal. E a questão, assim, mesmo quando a gente não trabalha em família, tem aquele desafio de separar, né, o pessoal do trabalho, né? Porque às vezes a gente sai do trabalho, aí fica ali martelando. Ainda mais quando a gente é empreendedor, né? Tem os desafios. Então, se a gente não fazer, não tem ali o dinheiro. E como que é para vocês, ainda mais essa questão da familiar, separar, assim, o pessoal do trabalho? Né? De ter um dia difícil no trabalho ali, aí você chega em casa e quer descansar, você não ficar com rancor ali da mãe, da filha, assim, como que é? Às vezes uma começa a falar do assunto, aí a outra olha, às vezes até mesmo, né? Meu esposo pega e fala, né? Vamos, agora é hora de... Agora acabou. Acabou o trabalho, mas ele sempre começa, tem algum comentário. Um ou outro assim tem, né? Mas a Natália mesmo pega e fala, mãe, dá uma pausa. Hora de desligar. Hora de desligar, mas a cabeça não para. Né? Não para, né? É difícil, a gente fica pensando... Ainda mais quando tá em família também, né? Que aí esse desafio de não misturar, né? Pô, agora eu tô num momento de lazer, até mesmo de falar do trabalho, né? Acho que esse é o desafio, eu falo de mim, né? Acho que foi Dia das Mães domingo, né? Foi Dia das Mães. Aí eu tava na casa da minha mãe, e aí até, pô, é um momento de descanso ali, né? Mas aí quer falar de trabalho, aí eu tô falando de trabalho, mas é Dia das Mães. Então tem esse desafio também, né?
Que às vezes no automático. Automático, a gente nem pensa, né? A gente nem pensa, é automático. O cérebro entende que você tá na empresa ali. Você não tá, né? Tá no momento de lazer. Tá no lazer. Tá tudo tão conectado, né? Que é difícil separar. Ou você passa em algum lugar, você olha, lembra aquilo, nossa, comenta. Já começa a falar. Já começa a falar. Já começa a falar. Mas aí, às vezes, não. Para. Né? Não tem como não falar. Tem que ter o tempo pra tudo, né? Senão a gente fica doidinho. Ou às vezes a gente sai pra lazer mesmo, né? E vê uma construção, vê algum erro e a gente tem que comentar sobre, não tem como. É a parte que toca, né? Essa parte me toca, não tem como. Legal. E assim, no dia a dia a gente sempre tem os desafios, né? Tem desentendimentos, eu tenho também, eu e minha mãe a gente tem ali nos momentos, mas a gente sempre resolve, né, tal. Eu não me lembro, eu acho que ainda não, mas não sei se vai acontecer. Não ficou aquele climão depois, assim, do trabalho, sabe? A gente sempre conversa, ou às vezes não conversa, mas acaba se resolvendo. Teve algum momento que aconteceu algo assim, que aí depois ficou aquele climão, assim, em casa depois, e enfim. Eu sou assim, eu sou meio espontânea, eu não consigo deixar para depois. Guardar, eu tenho que resolver. Aí a Natália, ela é muito de pensar. Ela fala, mãe, agora não. E eu fico ali. Eu quero a resposta. Martelando. Eu quero a resposta. Mas ela, mãe, não. Né? No momento, não. Ela gosta de pensar. Mas aí eu deixo ela quieta no canto dela, no momento certo. Aí a gente conversa. Eu sou um pouco das duas. Tem hora que eu fico nessa parte de pensar, mas tem hora que eu sou assim também. Fico cutucando, eu acho que minha mãe também, às vezes, até... deve até ficar brava, porque eu fico ali, quero resposta, não, tal. Aquela preocupação, sabe? De preocupação, quero resposta, tal. E ela, nossa, ela é tranquila, aí, tipo assim, tá pegando fogo o negócio, assim. Eu lá, não, tem que tal. Ela, calma, tal. E aquela calma, sabe? Então, tipo assim, eu não sei como que é pra você também, que é a filha, mas eu aprendo muito com a minha mãe, sabe? Eu aprendo muito com ela, porque eu sendo tão novo, assim, às vezes eu fico, nossa, cara, eu tô muito estressado, tô à toa, assim. Aí ela fala pra mim, calma, sabe, calma. E as coisas sempre se resolvem no final. Então ela me ensina muito essa questão de ter calma. Acho que é bom esse equilíbrio, né? Você não ficar perdendo os cabelos. Eu acho que em casa é o contrário, né? É o contrário? Eu sou o ponto de equilíbrio. É o contrário. Não, mas às vezes também ela... tem situação que não tem como, né? Não tem como. Não tem. Chega um momento que, né? Mas precisa dessa hora. Tem hora que eu sou esse ponto, mas é mais ela. Né? Tá ali aquele monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo que a gente né, tem um negócio. Todo momento a gente tem que resolver problema. Todo momento. Todo momento é um desafio, todo momento é uma coisa nova que acontece. Né? Um desafio é coisa que a gente nunca viu na vida. Como que eu vou resolver isso? Então, se a gente não se une, acaba que... Né? Aí, então, é o momento de a gente realmente parar ali. Falar assim, pô, é minha mãe, é minha filha, mas aqui a gente é um negócio. Né? Algo também que é muito interessante, não sei como que é pra vocês, mas a gente sempre conversa. Ali, lógico, é minha mãe e tal, mas ali ela é minha chefe. Né? Ela é a CEO, eu respondo direto para ela, então não dá para misturar as coisas, sabe? Então ela não vai passar a mão na minha cabeça porque eu sou filho dela se eu fazer uma coisa errada, ou se eu deixar a desejar em algum ponto, né? Então eu cuido de toda a parte de operação da empresa, ela é a CEO, ela gerencia tudo, e toda a parte de operação eu cuido e reporto para ela. E sempre que acontece um problema, seja na produção, seja na logística, é minha responsabilidade, eu assumo, eu. Então ela vai cobrar, e ela vai cobrar com razão. Não tem por que eu ficar, nossa, não sei o que, né? Se é minha mãe e tal. Porque a gente tem que, querendo não, separar, né? Aí, eu não sei se pra vocês tem essa dificuldade, assim, nossa, né? Não vou falar muito assim, né? Minha filha ou minha mãe e tal, porque... Como que é, assim, pra vocês? Quer responder? Não, a gente, às vezes, assim, tem o balanço, né? Discordamos de algumas coisas. Com certeza, não tem como. Claro, né? Não tem como, né? Mas às vezes, em certo ponto, às vezes, não, tem, né? Vamos fazer, daí ela fala, mãe, não, mas espera lá. Às vezes, né? Às vezes, no melhor momento, a gente fala, não, vamos conversar. O que você acha sobre disso?
e vamos naquele melhor ponto. O que a gente fala, esse é meu ponto, esse é o seu, e aí? E aí, qual? Legal. Aonde pra gente vai, né? O que é aqui, dá isso, né? Esse aqui, isso. Vamos equilibrar, vamos ver qual caminho a tomar. Né? Então, sempre dá certo. Sempre dá certo. Sempre dá, não, sim. É legal essa consulta, né? Minha mãe também, sempre que tem uma decisão para tomar, já sempre consulta, né? Pergunta minha opinião, tal. Eu acho legal. Né? É legal essa troca. Você se sente também ali, nossa, tá me consultando. Não só porque sou um filho, né? Sou uma filha, mas porque um braço direito ali no negócio, né? Então, acho que é legal. Querendo ou não, a gente precisa separar, né? O momento assim, pô, é minha mãe, mas aqui ela é minha chefe, né? Eu tô trabalhando, eu não tô, tipo, em casa brincando, né? Então, eu tenho meta, eu tenho entrega, né? Deu problema ali, alguma coisa que estava sob minha responsabilidade, de assumir a responsabilidade. Eu acho que é legal a gente, né, falar disso também. E todo esse tempo que vocês têm trabalhado juntos, assim, qual que é o aprendizado, assim, que vocês têm, que vocês gostariam de falar pro pessoal? O pessoal que está começando, o pessoal que está... existe bastante negócio de família, né? Bastante. E a gente estava conversando antes, o pessoal às vezes fica ali batendo a cabeça e às vezes fecha o negócio, né? Porque não tem um direcionamento ou uma palavra de alguém que já passou por que ela está passando. Então, o que vocês deixam de aprendizado assim com o pessoal de trabalhar mãe e filha juntos? Eu acho que acima de tudo é respeito. Importante. Né? Respeito, porque cada um tem a sua opinião, cada um tem, né, a sua logística, o seu jeito de trabalhar. Então, é uma respeitando o momento da outra, não só assim, como eu acho que ambos, quem, né, trabalha, filho ou esposo, ou, né, respeitando mesmo, respeito. Legal. Importante, né? Agora, vamos falar um pouquinho da empresa de vocês, né? Sobre a empresa, sobre o mercado. Vocês acreditam que a empresa de vocês tem um estilo ou cultura próprio dentro do mercado? Sim. Sim. Bom, nós fazemos toda a parte de financiamento, toda a consultoria, né? Tanto residencial, comercial, depende da necessidade de cada cliente. Do que o cliente ele procura, né? Que ele chega para a gente, eu quero isso. Então, aí a gente vai de encontro com aquilo, o que ele está buscando. E a gente tenta, né, solucionar, mostrar a melhor forma possível. Ser transparente também. Ser transparente, né? Muito transparente. Eu vejo que isso também é um diferencial muito importante nas empresas. Né? A gente também sempre preza por transparência. A minha mãe, né, a gente atende cliente, aí às vezes o cliente ele vai lá ver o nosso produto e tem algo mais caro que atende ele, mas também tem algo que é um preço mais em conta que atende ele também, né? E atende às vezes até melhor. Então muitos vendedores às vezes vai empurrar o mais caro, né, para lucrar ali e tal. A gente vai falar para ele, vai falar assim, tem essas duas opções. O preço X, esse que é o Y, esse que é mais caro, mas a gente fala dos benefícios, né? Mas você pode usar isso aqui também, não para só empurrar o mais caro para o cliente, mas também educar o cliente, porque às vezes o cliente ele não sabe. Eu acho que no mercado de vocês também é muito interessante, porque como vocês trabalham com construções, muitos até de grande porte, né? Então vai envolver um financiamento, né? Você tem a especialidade na questão do crédito. Às vezes o cliente, ele a maioria, né, leigo na parte de investir ali, né, do crédito. Então acho que é muito importante essa transparência para o cliente, né? Sim, porque o cliente ele procura a gente, né, e fala, olha, eu quero isso, porque muitas vezes também não é aquilo também que o cliente procura. Às vezes ele mesmo, olha, ali a gente vai mostrar para ele, olha, você dá isso aí. Por isso assim que sempre eu gosto de ter o primeiro contato com o cliente. O que você procura? Quais são as suas condições, né? Eu entender, na verdade, o que o cliente ele pode. Né? Porque às vezes não adianta eu colocar algo para ele, uma prestação alta, sendo que ele não pode. E eu sempre digo, quem paga o seu aluguel, paga a tua casa própria. E a gente sempre trabalha, né, com
eu sempre mostro as simulações, né, o que é o melhor para ele, eu apresento para ele, né? E esse mercado que a gente trabalha, aquisição de terreno e construção, muitas pessoas não conhecem, né? Porque às vezes a pessoa fala, eu vou comprar um terreno para depois construir. Muitas vezes o cliente ele está pagando uma prestação altíssima do terreno, sendo que ele já pode estar pagando a casa junta. Pode fazer os dois ao mesmo tempo? Os dois ao mesmo tempo, que é o nosso forte, entendeu? Interessante. O terreno mais a obra. Legal. Né? E isso a gente dá toda a mão, né, mão de obra e entrega a chave para o cliente. E uma coisa interessante também é que muitas vezes a prestação de aquisição de terreno e construção sai mais em conta do que o imóvel pronto. Em muitos casos. Pegar o processo do zero ali, né? Sim. O terreno, aí vai construindo, tudo. Isso. A longo prazo é mais em conta. Isso. Sim. Legal. Porque às vezes o cliente ele não entende que o valor do imóvel usado é um X, o valor do imóvel novo é outro X. E essa modalidade, né? Que na verdade está aquecendo bem o mercado. Legal. E pegar quando está no início ali também, né? Dependendo do local também tem a valorização. Às vezes a valorização é imediata, às vezes com o tempo. Lá, eu não sei se vocês conhecem a Via Cambuí. Tem a Via Cambuí. Ali não tinha nada, né? Aí começou a surgir os empreendimentos, aí começou a valorizar. Então, acho que tem toda essa questão de educar o cliente para ele entender isso também, né? Tanto da parte de crédito, de investimento, da parte da localidade, né? Ali, para ele saber de forma segura como que ele vai alocar o dinheiro ali e tudo mais. Porque a maioria não entende muito, né? Essa questão. Acho que é bom esse acompanhamento, né? Sim, acompanha, né? Porque ali cresceu muito. Cresceu, não tinha nada. Não tinha nada. Você passa lá, tem um monte de condomínio agora e estão expandindo mais ainda. É que a gente sempre fala, a nossa profissão acaba a gente sendo visionário. Sim. Porque a gente vê lá na frente. Exato, isso é a diferença. Né? Isso sim traz muita diferença. Porque não vou comprar nesse bairro porque esse bairro... Não, mas pera lá, vamos ver daqui a um tempo o que está saindo ao redor, o que tem ao redor. Né? Vamos estudar. Uhum. Né? Aí, às vezes, as pessoas chega para mim e fala, não, então eu prefiro pagar um aluguel mais próximo. Não, mas espera lá. Você vai pagar sempre o seu aluguel? Não. Vem para a tua casa própria, nem que seja um pouco, mas vê, né? Lá na frente. Né? Vamos ser futurista, né? Vamos olhar lá na frente, ter a visão. Sim, não é interessante, porque às vezes, né, aí está construindo, aí você mostra para o cliente, olha esse local, ele fala, nossa, mas não tem nada aqui. E aí, às vezes, vocês, né, que têm esse conhecimento, essa expertise, estão pesquisando, estão vendo, e aí, por exemplo, vai construir um mercado novo ali, né? Aí já valoriza, o local valoriza, então já está olhando lá na frente, mas aí a pessoa, às vezes, não tem acesso a essas informações, não tem... Aí, nossa, mas tá no meio do nada, não vai ter nada. Aí ela fica perdida. Acho que precisa desse auxílio, né? Sim. Legal. E como que é a atuação da construtora? Quais que são os principais serviços dela? Como que funciona ali o serviço de vocês? Então, o nosso foco muito é aquisição de terreno e construção, que é bastante o nosso foco. Né? Natália trabalha com vendas também. Né? Legal. Então, mas o foco mesmo é aquisição de terreno e construção. Né? Mas nós temos projeto em shopping, comercial. Realmente depende de cada público, o tipo de projeto que ele quer, nós conseguimos atender. Sim. O carro-chefe é a construção, assim, igual a gente falou, do zero. Isso. Mas tem também a parte reformas, reforma tem. Em estabelecimentos, né? Shopping. Sim, tem também. Legal. Não sei se o pessoal tá mandando... Tem perguntinha no YouTube aí? Deixa eu dar uma olhada aqui. Ver se o pessoal tá interagindo com a gente. Vamos ver. Pra Leandra. Qual que é o maior desafio de comandar uma construtora hoje em dia, atualmente? Os desafios são diários.
Ainda mais com o Constantes. mercado também oscilando muito. Constantes, são diários, né? E é constante mesmo, porque se eu fecho uma obra para entregar daqui tanto tempo, eu não sei o que eu vou encontrar lá na frente. Então, é diário. Os desafios são diários. É uma caixa de surpresa. É uma né? caixinha de surpresa. Kinder Ovo, tem uns preços. Você não sabe o que tem, sabe? A gente não sabe o que encontrar, né? Então, e a gente tem que estar preparado, né, para tudo, né? Não só eu, como a equipe, porque eu não sei o que eu vou encontrar em parte de compra, eu não sei o que eu vou encontrar, se os preços que eu acabei fechando ali é o que eu vou encontrar lá na frente, porque vai que fecha algo. Então, é uma caixinha de surpresa. É diário. Os é altos diário. e baixos do mercado. Né? Tem isso também. E assim, na experiência de vocês, qual foi o maior desafio que vocês enfrentaram assim no empreendimento que vocês fizeram com o cliente? Olha, o maior desafio, às vezes, é você fechar com o cliente um certo valor, depois, às vezes, o cliente ele pegar o financiamento, não dá aquele valor que estava proposto a pegar. Porque você vem, você faz um financiamento, fecha, né, tal, acaba separando, vai em busca do terreno, se o cliente ele quer, né, uma aquisição de terreno em construção, aí você vai em busca. Só que na hora que chega para a parte do financiamento, né, então assim, a gente trabalha com FGTS e tudo, mas e entrada? Né? Às vezes parcelar, e esse às vezes parcelamento é o suficiente para você colocar em uma obra, né? Porque os gastos são bastante, Com certeza. né? Então, surpresas que a gente acaba pegando aí no meio do caminho. Tem o material, aí tem o pessoal que vai executar a obra, fora os imprevistos, né, que acontecem, você sempre tem que considerar tudo, né? Tudo. Então, você acha que é mais essa parte na hora do financiamento ali, do preço, né, de bater ali, se vai comprar ou não. Exatamente. É o que mais acontece. É o que acontece, sabe? É o que, nossa, acontece Tem sempre. a questão climática também, que influencia. Ah, verdade. Eu tive uma experiência, começado de uma obra, aí eu não imaginava que eu ia gastar tanto com um muro de arrimo como foi gasto. Foi algo assim que aí não tem como eu chegar para o cliente e falar, né? Porque eu fechei um X de um valor para ele, né? Falar, olha, eu gastei 20 mil a mais. Nossa. Né? O prejuízo é para quem? Para a construtora. Né? E essa questão do fator climático é importante também, né? Porque às vezes você planeja, né? A gente vai terminar a obra em tanto. Aí chove, né? Aí tem lá o pessoal fazendo as massas, né, e tudo mais, aí acaba atrasando. É algo que a gente não consegue prever, né? Que também atrasa. Porque tem a parte do terreno também. Você faz toda a terraplanagem da chuva. Você não vai poder mexer naquilo ali. Né? Não pode. Entendeu? Não pode. Aí você tem que esperar para você ver solo, tudo direitinho, né? A questão do acabamento externo também. Muitas vezes influencia. Bastante coisa, né? É muita coisa. É uma caixinha de surpresas. Surpresa. Antes a gente estava conversando também, aí você comentou que você fica bastante em obras, né? Você vai bastante para as obras. Como que você acompanha assim a obra de perto, garantindo, né? O pessoal tá com serviço de qualidade ali, tá cumprindo os prazos, como que é essa... A gente tem o meu esposo, ele anda bastante também nas obras, hein? E a gente tem a pessoa responsável que fica pela obra. Né? O mestre o mestre da obra, né? Então, aí sempre no final do dia a gente conversa, uma vez por semana, senta, conversa, a gente passa nas obras também, né? Porque a gente trabalha por medições, né? Então, não tem que estar o que evoluiu essa semana, o que não, né? Aí tem a parte também, né, do engenheiro, que ele visita as obras também. Fazer vistoria, né? Sim. E normalmente é bom, né? Você tem ali o mestre da obra que está reportando para você, mas às vezes acontece, né? Não sei se com frequência, de algo que ele enfrenta ali que tá fora do controle dele, ele passa para você, aí você tem que entrar ali com alguma
solução, né? Acontece. Acontece bastante. Acontece bastante. Acontece bastante. Sim. Tem algum caso específico assim que você lembra? Tem esse que eu citei, que aconteceu sobre sobre o muro. O muro do vizinho não estava reforçado. Aí a gente teve que gastar muito mais além daquilo que a gente imaginava. E eu não poderia tirar a terra. Né? Eu fiz um projeto para 7 degraus de escada, por exemplo. Aí você imagina que teve que dobrar a escada. E nisso você gasta ferro, você gasta, né? Mais material. Mais material. Porque se eu tirasse a terra desse terreno, eu prejudicaria o muro do vizinho. Nossa. Então, assim, são surpresas que a gente encontra diariamente. Sim. Tem uma outra pergunta aqui interessante. Em sua visão, o que uma boa construtora precisa ter, assim, com todos esses desafios, com toda essa oscilação, para se destacar no mercado hoje em dia? Eu acredito que ver o que o cliente ele necessita e você entregar para ele, na verdade, né? Porque você entrega ali tudo para o cliente, né? Então, o que o cliente ele espera de você? Capacitação. Sim. Né? Então, você entregar o melhor projeto, você evoluir, né? Fazer com o cliente um projeto, né? É isso aí. A gente sempre preza isso mesmo. Ótimo. A gente sempre preza por isso também, a nossa empresa, porque é aquele termo, né? O cliente no pedestal. Ele como prioridade, porque os imprevistos não tem como a gente... imprevisto, não tem como prever. Então, a gente vai resolver, mas não dá pra gente deixar um cliente ser prejudicado por conta de um imprevisto, né? Então, às vezes vai ser prejuízo pra gente, né? A gente vai ter que desembolsar um pouco mais ali, vai ter uma dor de cabeça, mas entregando pro cliente, né? Isso eu acho que é a diferença que você falou, né? Exatamente. A credibilidade. Porque você comentou, a gente estava conversando, uma coisa muito legal que eu lembro também que você falou, que muito dos clientes que chegam para vocês é indicação. Indicação. 95% dos meus clientes são indicações. Olha só. E pra gente também, né? Eu posso dizer que 97, 98% indicação. Chega e fala, não, o engenheiro tal indicou né, a tal pessoa e tem as redes sociais, mas é indicação. E a indicação ela é tão forte porque é a credibilidade, né? Sim. Então, esses tempos mesmo, o cliente lá do Rio de Janeiro mandou mensagem, o engenheiro, né, tal, indicou vocês, e às vezes a pessoa nem perde muito tempo, né? Conta a história da sua empresa, não. É uma pessoa de confiança dela indicou. Então, acho que quando a gente, aquela famosa frase, se vira nos 30, assim, para entregar pro cliente, gera credibilidade, né? Assim, nossa, ele entregou tal, por mais que a gente passou por todo o desafio, e aí o cliente fica satisfeito, aí ele indica. Desde que vai ganhando, né? Às vezes o prejuízo que a gente teve ali ganha depois, né? Com as indicações. Então acho que é muito importante, sim, né? Porque o cliente também ele tem que entender que você está à frente do negócio. Mas ele também tem que estar com o capital ali. Tem os dois lados, né? Os dois lados. Não dá pra você sozinho também. Você faz tudo que você pode, mas tem que ter ali o... Não, sim, porque se não tiver capital, você vai tirar do seu bolso para você fazer? Tem como, né? Não tem como, né? Então, é uma via de mão dupla, né? Vamos trabalhar como formiguinha, né? A gente entrega, né? Melhor trabalho, tal, mas também vamos trabalhar ali juntos. Sim, conscientizar, fazer o máximo que a gente pode, como que está à frente do negócio, né? Mostrar os benefícios, né? E aí deixar o cliente decidir, mas também tem que ter ali o aporte, né? O cliente ele tá na frente, olha, eu quero isso, tal, mas atrás da gente vem muitas pessoas, vem muitas. Então, assim, não somos só nós que estamos entregando. A gente tem muita mão de obra lá atrás. Para chegar, por exemplo, a entregar uma chave para um cliente do imóvel, para fazer acontecer, quantas coisas não se passaram? Na mão de quantas pessoas não se passaram para fazer aquilo? São muitas famílias, né, dependendo. É um processo longo. É um processo longo.
A construção, ela é assim, né? É um processo longo, às vezes o cliente, infelizmente, às vezes até desgasta um pouco, mas o que a gente pode fazer para tornar mais fácil pro cliente, a gente sempre faz, né? De estar ali perto, de mostrar, mostrar que você está se importando, né? Deu um problema, vamos resolver junto, né? A gente está aqui com você, né? Vamos fazer o que for para resolver, de mostrar ali para ele que a gente está interessado na dor dele também, né? Sim, é interessante, sim. Né? Com certeza. Porque às vezes o cliente ele chega para você e fala, não executou o serviço, tal. Não, mas espera lá. Você também cumpriu com as suas obrigações? Importante. Porque também. você fez uma pergunta para mim lá atrás sobre quais os seus maiores desafios. Eu já tive vários desafios disso. Das vezes também não honrar, né? O cliente ele não honrar com seus pagamentos, mas querer cobrar de você algo pronto. É muito importante o posicionamento também, né? Sim, exatamente. Sempre que você fazer o máximo que a gente pode, né? E aí, se você faz tudo que você pode da forma certa e acontece alguma coisa que não cabe a você, ter ali também a postura, né? De chegar no cliente e de conversar, né? Não também, né? Xingando ele, mas Não. assim, de se posicionar. Com sabedoria, né? De conversar, falar assim, então, né? Isso que aconteceu, a gente fez até cumpriu o combinado, né? Cumprimos o contrato, essa parte que já saiu, né, da nossa alçada, de ter esse jogo de cintura, de ter essa conversa para também manter o negócio também, né? Sim. Não se prejudicar. Tem essas duas vias, né? Porque para liberação, porque nesses trabalhos assim que a gente faz, né, o cliente, todo o dinheiro é depositado na conta dele para depois ser repassado para a gente. Ah, sim. Só que para chegar nas nossas mãos, eu já investi, eu já coloquei dinheiro ali também. Já estava lá, né? Você entendeu? Já estava. Então, assim, se eu não ter retorno também, eu não tenho como ir para as outras etapas. Precisa do processo certinho para você prosseguir. Se você trava numa etapa ali, é ruim para os dois, né? É ruim para os dois lados. Você trava o cliente. Muito legal. Bom, obrigado, né, pela conversa. Pessoal, a gente vai entrar num comercial bem rapidinho, né? Menos de 2 minutinhos. A gente já volta e fiquem ligados até o final. Até já. E vamos falar agora de mais uma parceira nossa, o Estúdio Kelly Faria. Lá você tem todo tipo de tratamento de estética e beleza, feminino e masculino. Temos lá manicure, pedicure, tratamento facial. E você, mulher que quer se valorizar, entre em contato com ela, @Kelly Faria Estúdio. Aqui seu projeto ganha vida. Está procurando um serviço de pintura diferenciado? Apresento a vocês a Borges Pintura. Eles são um dos nossos parceiros e trabalham com pinturas tanto para ambientes residenciais e corporativos. Segue eles no Instagram, @Borges_Pinturas2009. E vamos falar agora da DD Cores. A DD Cores é uma empresa de tintas e textura. Ela trabalha com todo tipo de acabamento de altíssimo padrão. Se você está reformando e precisa de produtos de qualidade, segue eles lá, @DD Cores Tintas.
Bom, pessoal, estamos de volta. Espero que vocês estejam aí continuando assistindo a gente. Acompanhando as perguntas aqui. Temos algumas perguntinhas, né? Vamos lá para as perguntas. O Gilson Ibrahim. Boa noite, Gilson. Muito obrigado por ter mandado a pergunta. A pergunta dele é a seguinte: qual a renda mínima para conseguir aquisição e construção? Pergunta interessante. Pergunta interessante. Bom, a renda mínima, na verdade, depende do cliente. Às vezes o cliente ele tem uma renda baixa, porém tem uma entrada, um FGTS alto. Mas uma renda bem bacana mesmo, para conseguir um crédito legal na faixa de 6 a 8 mil, mais ou menos. É uma renda bacana. Legal. Natália, quer acrescentar? E também depende do valor do imóvel do cliente também, né? Porque isso, a região que o cliente quer, né? Então, aí depende também da localidade. Legal. Isso. Tá respondida a pergunta do Gilson. Tem mais uma outra aqui, é do Ian Cid. Boa noite, né? Obrigado por ter mandado a pergunta. A pergunta dele é: qual foi a pior experiência que você já teve com um cliente? Ai. A gente sempre tem. Tem que buscar ali, selecionar, que é muito. Que, né? olha, difícil. Tem que selecionar uma ganhadora aí. Essa é difícil, essa pergunta. A experiência. Ai. Acho que a gente não tem problema com o cliente. Não, Todo não mundo é. tão gente boa, tão abençoado. Com certeza. Né? É difícil. Vamos dizer assim, né, que sempre às vezes a gente tenta elevar para um lado bom da situação, por mais que você ache, né? Mas direcionando, levando, sabendo contornar a situação, que é aquilo que eu falei, talvez, né? Às vezes o cliente ele quer cobrar muito de você, ele quer cobrar o seu resultado, mas será que o papel dele, liberando valor para você, será que também ele está fazendo? Ele cobra de você um bom trabalho, né? Mas será que o cliente também ele está, né? Porque às vezes tudo que acontece a consultora tem que pagar obra, taxa de obra. A consultora tem que pagar laudo de engenharia. A consultora tem que pagar manutenção da conta. A consultora tem que pagar prestação. Não. Vamos ser justos, né? Porque só de um lado eu entrego o trabalho, mas para mim poder entregar o trabalho, eu também não posso ter obstáculo, né? Ele tem que cumprir Ele com tem que a cumprir. obrigação dele de cliente, né? Sim. Com a responsabilidade dele. Até porque tem um contrato ali envolvido também. Isso, tem né? um contrato. Tem tudo essas questões, né? Sim. Tá tudo sim. esclarecido ali. Porque se você pensar bem, o dinheiro não vem para a consultora. O cliente, o dinheiro ele é liberado por cliente. Uhum. E tipo assim, a consultora não é obrigada a pagar, né, perante as obras que está ali. Não, você comprou um imóvel sobre um valor X. Então, o valor que é liberado é repassado. Sim. Então, às vezes, a gente tem sim, entendeu? Que não caiu tanto de valor, mas vai ser descontado isso. É difícil. Então, esse sim, eu acho que acaba sendo, né, uma experiência, né, desagradável. De ter que mostrar e explicar para ele essa questão do dinheiro, né? Dos descontos e também das obrigações tanto da empresa quanto do cliente, né? Acho que esse é o maior desafio que você vê. Esse é o maior desafio que eu vejo, porque assim, na verdade, os clientes, né, eles falam, tem que cumprir o contrato, né? A gente vai cumprir o contrato. E se eu não conseguir cumprir aquele contrato que eu tenho? Só que, por lei, a consultora ela tem 6 meses após o nosso contrato. Isso é lei.
Então, após um contrato com a gente, eu coloquei lá um contrato, vai 6, 7 meses. O meu contrato com o cliente, eu tenho... Fechou, eu não consegui entregar a obra. Eu tenho mais 6 meses ainda para me poder executar a obra. Eu acho que justamente por conta de tudo que acontece na obra, né? Isso. Aí a lei já deixa ali A lei já deixa claro Aquela isso. caixinha de surpresas. já estão cientes, eles já deixam um tempo, né? Isso. Pra Sim. organizar as coisas e tudo mais. Sim. Sim. Porque, né, a gente não depende só de nós. Dependemos de Muita gente. mão de obra, entrega. Gente, é muita coisa. O clima, igual ela falou. O clima. Muita coisa. Eu tive uma experiência de um cliente meu. Ele estava, por exemplo, 50%, 60% da obra. Ele já chegou para mim falando o valor que eu ia ganhar. Ele já tinha feito todos os cálculos. Nossa, Como? como? Como assim? Entendeu? Essa foi uma experiência Foi. bem chata, na verdade. Tem mais perguntinhas? Vamos dar uma olhada aqui. O pessoal está interagindo aqui. Aqui, ó. Ah lá. O Pedro Balecedo é seu esposo? Ele falou algum problema após obra? Ai, sempre tem. Ele quer me pegar. Beijo, pai. Deixa. Um abraço aí. O que eu estava comentando com você a respeito? Não, sempre tem, sim. Pós-obra, sempre tem. Você entendeu? Aparece, né? Porque às vezes você... Tá tudo certinho, você acha que tá tudo certo. certinho. É uma coisa que Não, surge. tem alguma coisa que surge, não adianta. Às vezes o gesso passado, ele vai dar trinquinha, mas não é trinca em laje, é trinca no gesso. E às vezes o cliente acha que é laje, mas não é laje. Já pede pra trocar tudo, já. Né? Então, Faz uma casa nova. Tira tudo, põe de novo. né? E às vezes assim, se você está comprando um imóvel novo, eu não sei, por exemplo, eu coloco lá uma calha época que não é de chuva. Eu só vou saber se deu um certo quando chover. Você não chover. concorda comigo? Tem que esperar, tem jeito. Tem que esperar. Tem como. Encanamento. Quando ligar tudo, vamos ver, né? Então, não... E a gente dá essa assistência depois, pós-obra também, se acontecer. É importante. Entendeu? É o A gente dá. acompanhamento. Dá. Do cliente entender, ter paciência também, negócio que você falou. A calha, o encanamento, não tem como ver ali durante, é só depois. Liga. Aí surgiu algum problema, pô, vamos resolver, mas de ter paciência, né? De Sim. Que, é um processo, e aí tem o antes, o durante e depois. Né? Um processo, e cada etapa a empresa acompanhando, né? Sim. O Ian Cid, o mesmo, ele mandou uma outra pergunta. Agora é boa até. Desculpa pela pergunta difícil. Mas qual foi a melhor experiência que já teve com o cliente? Agora é boa. Primeiro foi a pior, agora é a melhor. Boa. Eu acho que a melhor... Eu não vou dizer assim a melhor. A gente teve várias experiências bacanas. Porque o que é mais gostoso é você entregar um imóvel, o cliente olhar para você, olhar com um olhar de gratidão. Satisfeito, né? Satisfeito. Né? Então, isso eu acho que é muito legal, muito bacana. Tipo, porque chegar num... Você pegar uma chave na mão é um sonho, né? E aí você vê aquele rostinho, vê de grato, né? Por aquilo que você conquistou, nossa, isso enche o coração. Né? Satisfatório. Você suou ali o processo, aí você e o cliente ali no... Né, mão dadas e tal, aí chega o processo final, você vê, é satisfatório, né? Sim. Para você, pro cliente.
Eu tive uma cliente que ela falava assim, o que você achar melhor? O que você achar melhor? Não, mas pera lá, não é o que eu... Porque às vezes o que eu acho não é o melhor para você. Né? Então, isso também é muito gostoso. O cliente ele confiar no seu trabalho. Sim. Você entendeu? Porque assim, o nosso diferencial também é o seguinte, eu tenho um memorial descritivo, você vai saber o que eu vou usar e os valores que eu vou usar. Se você quer algo a mais, você vai pagar por isso. Com certeza. Né? Eu tenho azulejo, revestimento, eu tenho X de valores. Você quer um preço maior? Então, você vai pagar pelo aquele valor. Entendeu? Sim. Isso acaba... Legal. E é legal... É um sonho realizado, né? Às vezes a pessoa está ali anos sonhando em ter uma casa, né? E aí tem tudo pronto ali. Uma realização para ela e para vocês, né? Entregando ali. Sim. E é legal, igual você comentou, né? Puxando esse gancho, sobre a confiança do cliente. Às vezes dá até o poder de fala para vocês, né? A gente também passa por isso na nossa empresa. Às vezes, a gente é uma empresa de revestimento. A gente fabrica, instala revestimento. Aí, às vezes, o cliente pede opinião pra gente de pintura ou, né, opinião de outras coisas. Você vê, nossa, a pessoa confia no trabalho, né? Então é legal. A gente pode fazer negócios, hein? Aí, já criou uma conexão. Com certeza, vamos fazer. Eu já falei isso pra sua mãe. Então, aí O Pedro tá falando aqui. De um bom trabalho, né? É verdade, é verdade. Falando um pouquinho agora do futuro da empresa de vocês, né? O legado, porque negócio de família normalmente vai passando, né? De geração, né, mãe? Eu posso responder essa pergunta aqui? Pode. Os clientes que acham que a manutenção é para sempre. Não é para sempre. Legal falar sobre isso. Não, a manutenção do imóvel não é para sempre, porque muitos acham que depois que você constrói a casa, você tem que ficar ali. Limpar a caixa de gordura, não. Como que é o né? processo? Não, a gente tem sim, é aquilo que eu falei, a gente entrega o imóvel, então o que você precisa, sim, mas não é para sempre. Eu não posso ir na sua casa, por exemplo, e falar, deixa eu limpar a sua casa, fazer uma limpeza na sua casa. Limpeza de 6 em 6 meses. Né? Na casa. Sujou a parede. É a tinta que é ruim? Não, para lá. Não, custa um sim. paninho, vamos limpar? Com certeza. Né? Tem o que é preciso ser feito, que é a parte do grosso ali, que tem um acompanhamento. Sim. Se der algum problema do pós, igual você falou. Sim. Igual rachadura, nossa, aí sim. Partes que ali no momento você Estrutural. não vê. Isso, estrutural. Essa é a palavra. Mas tem coisas que não tem como, né? Não é da parte da mão de obra ali, né? Não. Sim. Não. Então, até 5 anos a gente faz, né? Tem a garantia da construtora, sim. entendeu? Porque tem que ter, né? Vocês dão 5 anos para... parte estrutural. Estrutural. A rachadura, né? Então, assim, aí sim, mas não limpeza, infelizmente, não, pintura. Não tem como. Caixa de gordura, não tem como na casa do cliente limpar uma caixa de gordura, até porque já vem carredinha, né? Sim. É só o cliente pegar e limpar. Né? Estrutural também envolve a parte de encanamento, hidráulica. Não, também. sim, se houver problema. Todo o combo ali também. Vamos. A não ser que talvez já aconteceu de chamar a pedreiro, só torcer o negocinho. Tem que ter uma avaliação, né? Acho que vocês mandam alguém para fazer uma vistoria. Sim. Né? Não, aí a gente manda, se o cliente ele pede. Falar, entendeu? Sim. Mas não a gente mandar, vai lá, vai ver como tá, não. Não, faz sentido mesmo, né? Tá respondido, então, a pergunta. Então, a gente estava falando sobre o legado, né? Falar sobre o futuro da empresa de vocês, né? A minha mãe, ela não tá, mas ela é nova, né? Nova. E ela sempre brinca, né? Fala assim, nossa, quero me aposentar logo e já quer passar para mim, já nem se aposentou ainda. Então, pergunta para vocês pensam em deixar essa empresa como legado para as próximas gerações da família de vocês e passando? Sim. Algo que deixar na família. Deixar na família. Legal. Porque ela, desde pequenininha, a profissão dela, ela cresceu
né? Tipo, olhando, eu, o pai dela, né? Então, já tem um legado. E espero que ela leve esse legado para frente. Legal. Importante, né? Manter os negócios da família. Sim. E falar um pouquinho da empresa de vocês, sobre o futuro, assim, visando alguns anos daqui para frente. Quais são os planos que vocês têm? Vocês têm de expansão, de novos negócios, de novo segmento, novo produto? O que vocês têm pensado assim para o futuro? Sim, a gente tem buscado bastante conhecimento, né? Em tudo, né? E parceiros também, né? Porque às vezes a pessoa chega para a gente, quer opiniões, né? Nossa, né? Assim. E eu quero expandir, né? Para você construir fora, para o Vale do Paraíba também, porque chega muitas vezes para a gente também. Ah, né? Hoje vocês estão só no Vale, por enquanto. Hoje a gente está aqui só, em São José, né? Às vezes Caçapava, né? Conhecimento ali, Jacareí e tal, mas a gente quer ir mais além, né? Sim, com certeza. A gente está buscando ali, estamos vendo ali, né? Um empreendimento que chegou para a gente no litoral. Legal. E a gente está estudando. Não, oportunidade, né? A gente está estudando. Legal. Faz muito sentido. Sim. E qual que, pra gente ir chegando pro final, qual que é o conselho? Você falou sobre o respeito ali do trabalhar em família. Qual que é o conselho que você dá pro pessoal que está assistindo a gente sobre que está começando o negócio com a família, né? Qual que é o incentivo que vocês conseguem dar pra pessoa assim? Quer responder? Conversar sobre tudo, não deixar nada no ar. O diálogo, com certeza, é a melhor forma de resolver qualquer situação. Verdade. Às vezes acontece alguma coisa, cada um para um canto, não fala nada e nem sabe às vezes o que está acontecendo. E respeitar também, né? O momento mas certo, mas ter um diálogo ali. Não adianta porque às vezes com a cabeça quente você vai pior. E acaba estourando. Né? Mas no momento certo tentar resolver. É isso aí, pessoal. Essas são as dicas aí para quem está iniciando negócio de família. Gente, muito obrigado. A gente está chegando no final, infelizmente. Dá para falar bastante. Foi muito rápido. Mas passa rápido, né? A gente vai conversando. Muito obrigado, né, por apresentar a empresa de vocês, por falar do relacionamento. Acho que foi bem enriquecedor o pessoal também, que tá começando. Sempre tem. Igual eu falei, negócio de família tem bastante. Então, às vezes, o pessoal tá começando, tá ali, passando por uma coisa. Não tem alguém, né, que possa olhar, nossa, não tem alguém na família que tem um negócio. Aí a pessoa fica isolada ali, não sabe como resolver. Então, sempre é bom, né, a gente, né, eu também, a família, vocês, falar e dar um incentivo pra pessoa. Às vezes a pessoa tá na beira de desistir ali, só de falar, não, conversar, né, dialogar, entender. A pessoa, nossa, realmente, já dá um start, né. Então, acho que foi bem enriquecedor, pessoal. Então, a gente está chegando no final. Eu queria que vocês deixassem, pode ser as duas, né? As considerações finais de vocês, o pessoal, e passar as redes sociais da empresa também. Eu, primeiramente, quero agradecer pelo convite, né? Que foi muito gratificante. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo, de coração, né? E desejar boa noite para todos. Muito obrigada pela participação de cada um que participou, cada um que está assistindo. Obrigada mesmo. Obrigada pelos comentários, as perguntas. O pessoal interagiu bastante. Muito legal. Pode falar redes sociais. Bom, o Instagram da construtora é Construtora Balestrini. Tem o Natália Balestrini também, onde eu mostro as evoluções das obras, uns imóveis prontos também. E muito obrigada. É isso. Gente, muito obrigado por ter acompanhado a gente. Fique ligado, semana que vem a gente tem mais um Destaque em Foco. Até semana que vem, uma boa noite a todos.